Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí durante esse quarto trimestre de 2013 estudando nas revistas da CPAD com o tema Sabedoria de Deus para uma Vida Vitoriosa, a atualidade de Provérbios e Eclesiastes. Hoje estaremos estudando a lição de número 5, o cuidado com aquilo que falamos. Nosso texto áureo está em Provérbios capítulo 16, versículo 24, que diz o seguinte: Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. A nossa verdade prática diz: as nossas palavras revelam muito do que somos, pois a boca fala do que o coração está cheio. Então, no texto áureo, nós vamos ver aí que o sábio Salomão, ele exalta o falar suave, o falar educadamente, sem gritos, falar com educação, procurando agradar as pessoas. Então ele exalta isso, pois ele diz que isso é como mel, aquele mel que ele escorrega, de macio, ele cai macio. Então isso favorece o diálogo, isso favorece também a resposta que vem em contrário a esta palavra. Então, se a palavra vai macia, vai suave, vai doce, a resposta automaticamente deverá vir no mesmo tom. Então, é o mesmo que dizer assim: se você não gosta do que ouve, então mude o que está falando. Se você não gosta do eco, então fale diferente. Então a palavra que nós falamos pode revelar aquilo que nós somos, o que pensamos, o que está lá dentro do coração. Porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então devemos encher cada dia mais o nosso coração, o nosso interior, o nosso intelecto, nossa inteligência com a palavra de Deus. Sempre lendo a Bíblia, lendo, relendo, sempre estudando a palavra de Deus, para que o nosso coração esteja cheio da palavra de Deus. A palavra de Deus é boa, e ela serve para muitas coisas. Serve para a repreensão, para a correção, serve também para amar, para dizer coisas boas, para a edificação, para a exortação, para a consolação. Então, as palavras que nós vamos falar, elas devem trazer alguma coisa boa para quem ouve. A nossa leitura bíblica em classe está aí no livro de Provérbios, capítulo 6, versículos 16 ao versículo 19, depois no capítulo 15, do versículo 1, versículo 2, depois versículo 23, depois no capítulo 16, versículos 21 e 24. Vamos ver. No capítulo 6, então: estas coisas aborrece o Senhor, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Depois, capítulo 15: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estutícia. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Capítulo 16: o sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Glória a Deus. Nós vamos ver que os provérbios, são 31 provérbios, e eles deveriam ser lidos assim todo dia, um provérbio junto com a família. E esses provérbios deveriam ser guardados, deveriam ser decorados, seriam usados assim como ditados entre o povo. Então esses aqui seriam assim como os mandamentos, assim como o filho poderia recitar os mandamentos quando os pais perguntassem. Esses provérbios aqui
no início que nós estamos vendo aqui, deveriam ser guardados e citados. Quais as coisas que mais Deus aborrece? Então a pessoa já sabia automaticamente. Então ele já leria aqui, ó, primeira coisa, olhos altivos. Ou seja, a pessoa que quer ser maior, que tem aquela concupiscência, né, aquele desejo de ser grande, de ser maior que os outros, que é uma tentação que Satanás usa muito com as pessoas, de dizer para elas que elas são melhores, que elas são mais importantes que os outros. Então a pessoa fica com um olhar altivo, quer dizer, ele passa a pensar, a agir como se ele fosse o mais importante, o melhor, o maior. Depois fala aqui sobre língua mentirosa. Então a pessoa que fala mentira. Então a pessoa que fala o que não é a verdade. Então, ele inventa uma coisa. Depois fala de mãos que derramam sangue. Então fala de pessoas que desejam sempre o mal, desejam que as coisas terminem em briga, divisão, discussão, que termine mal sempre. Então a visão é aqui de acabar com as coisas, de destruir as coisas, inclusive amizades, né, famílias. Então é a visão da destruição. Depois fala de coração que maquina pensamentos viciosos. Então o coração que maquina é aquele coração, é aquela pessoa que já acorda de manhã maquinando, pensando em fazer alguma coisa ruim, pensando em fazer alguma coisa má. Então ele já tem a tendência sempre a acreditar no mal e sempre espalhar o mal. Nunca tem a visão de consertar, de aconselhar, de arrumar, de reconciliar. Nunca tem a visão de amor. Então sempre a separação. Depois fala aqui sobre pés que se apressam a correr para o mal. Então sempre quando existe uma notícia ruim, a pessoa vai atrás dessa notícia ruim. Ela deseja espalhar essa notícia ruim. Se existe um acidente de trânsito, ele quer estar lá para poder espalhar isso, contar isso. Ele quer ter a prioridade para contar o mal, para falar sempre as coisas ruins. Nunca sabe a notícia boa que existiu aí, cura, batismo com o Espírito Santo, libertação, salvação, mas a notícia que ele dá é exatamente o contrário. Morreu tal, matou tal, falou tal mentira, o outro fez não sei o que, e falou da vida alheia, e matou, e destruiu, e separou, e tudo sempre visando dar uma má notícia. Depois, testemunha falsa que profere mentiras. Então é uma pessoa que ela está disponível para ser uma falsa testemunha, para mentir, para conseguir algum objetivo, para alguém ou para si próprio. Sempre está disposto a falar a mentira, o engano, para poder ganhar vantagem, ou então para se defender. Às vezes a pessoa erra, fez uma coisa errada, para se defender, então ele vai falar mal daquela pessoa que sabe que ele está errado. Para quê? Para se defender. Então ele espalha boatos e fala mal e tudo para se defender. E a última coisa, aquele que espalha o quê? Contenda entre os irmãos. Então ele é capaz de dividir igreja, é capaz de dividir famílias. Por quê? Ele espalha contenda, divisão, principalmente onde a obra de Deus está sendo feita, é que aparece muito isso. Quando a obra de Deus está sendo feita, bem feita, Deus está produzindo, está salvando almas, está havendo um avivamento, aparece sempre essas pessoas que espalham contendas, divisões, para poder tirar as pessoas que estão à frente desse avivamento, que estão à frente dessas bênçãos de Deus, que estão à frente da união do povo de Deus, do crescimento do povo de Deus, de almas sendo salvas. Sempre vem essa pessoa com a contenda, com a separação, com a divisão. Ele vem para tirar esse avivamento, para acabar com esse avivamento, para destruir, muitas vezes, até a moral da pessoa que está à frente desse trabalho. Ele vem para poder difamar a pessoa. Então,
Isso acontece muito e quem trabalha com a igreja já sabe que existe isso, e é muito. Sempre quando existe um avivamento, existe um contra-avivamento, que é aí deflagrado exatamente por esse tipo de pessoa que existe na igreja. Então, nós devemos estar acostumados com isso, porque acontece muito na igreja, todos esses tipos de coisas que nós falamos aqui, que estão escritos em Provérbios. Acontece muito entre o povo de Deus. Então, são pessoas que não estão orando muito, não estão jejuando muito, não estão estudando muito a palavra de Deus. Então, pessoas ociosas, e essas pessoas, como não tem o que fazer, vão fazer exatamente esse monte de coisa errada que está aqui. Então, agora, o sábio vai dizer como fazer para acabar com isso, para terminar com isso, para combater esse tipo de mal. Então, ele vai falar aqui que a palavra e a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Então, se vem a resposta, se vem a palavra dura, se eu respondo da mesma forma, o que vai acontecer? Vai acontecer a contenda, a separação, a divisão. Então, quando vem a palavra dura, devemos responder com a palavra suave. Jesus disse: bater na tua face, oferece a outra. Então seria como se a pessoa vem com acusação, vem com aí um mal, eu ofereço a outra face, eu ofereço a face espiritual. Eu respondo com amor, respondo com tranquilidade, com sinceridade, procurando sempre rebater o mal com o bem. Então aqui diz que a língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estutícia. Então a língua dos sábios, ele vem com sabedoria. Então a pessoa vem com coisas que não edificam, coisas que não consertam, vem com coisas que não é de acordo com a palavra de Deus, e você responde de acordo com a palavra de Deus. Você responde de maneira a corrigir aquele tipo de palavra, trazendo sempre aí a solução. Então a boca do sábio, ela fala de sabedoria. Sempre a boca do sábio responde de acordo com a palavra de Deus. Então a palavra de Deus o quê? É a verdade. E ela que deve ser falada, ela que vem com a solução, ela que vem com a correção devida, ela que vem com a maneira devida de se responder, sempre baseado na palavra de Deus. Então a própria pessoa que fala, ela se alegra com aquilo que falou, quando isso que ela falou concorda com a palavra de Deus. E aqui o salmista diz então, quão boa é a palavra dita a seu tempo. Nós lembramos aí do versículo que diz, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então aquela palavra que vem na hora certa, ela traz a solução, ela traz a edificação. É uma palavra que vem e penetra lá dentro, lá na alma, ali entre alma e espírito. Uma palavra, uma espada de dois gumes, que ela penetra lá dentro e ela faz a solução. Ela vai entrar no coração da pessoa, que é uma palavra que vem de Deus. Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então aquela palavra inspirada por Deus, que penetra fundo dentro daquele que ouve e é capaz de modificar, é capaz de transformar essa pessoa.